Mestre Jesus, auxilia cada um de nós no amparo, no conforto e no suporte que possamos cada um estar necessitando. Que esse Evangelho nos coloque na visão correta do objetivo da nossa vida. Nada do que é aqui da terra é o mais importante para nós. Que nós possamos ter esta visão, possamos ser auxiliados e estejamos com os nossos ouvidos abertos às intuições dos nossos amigos espirituais e do nosso anjo da guarda. Que assim seja. Do capítulo 12, Amai vossos inimigos, o item 10, o ódio. Amai-vos uns aos outros e serei felizes. Sobretudo, tomai por tarefa amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, a quem deveis tomar por modelo, deu-vos exemplo desse devotamento. Missionário de amor, ele amou a ponto de dar seu sangue e sua vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso, mas é exatamente o que vos torna superiores a eles. Se vós os odiais como eles vos odeiam, não sois melhores que eles. Esta é a hóstia sem mancha oferecida a Deus no altar de vossos corações, hóstia de agradável odor, e cujos perfumes sobem até ele. Embora a lei de amor queira que se ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não protege o coração contra os maus procedimentos. Ao contrário, amar sendo odiado é a prova mais penosa. Bem o sei, uma vez que, em minha última existência terrestre, provei essa tortura. Mas Deus está aí e pune, nesta vida e na outra, aqueles que faltam à lei de amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus e o ódio distancia dele. Fenelon, Bordeaux, 1861. Então nós estamos nos debruçando esses dias sobre esse capítulo que vem para poder auxiliar a todos nós a dar expansão no entendimento da lei de amor. E Fenelon, quando traz essa reflexão aqui para nós, eu queria destacar isso que ele fala aqui na penúltima frase, quando ele diz daquilo que vai vivenciar aquele que falta à lei de amor, né? E a gente está falando especificamente da questão do ódio, mas a gente sabe que as situações elas começam como gotas de água e a gente muitas vezes deixa essas gotas tomarem conta, elas vão adensando e quando a gente vê, a gente tem um balde e não mais gotas. Porque nós muitas vezes ignoramos aquilo que a gente sente, achando que se resolve por conta própria, e os nossos sentimentos em desequilíbrio, eles não se resolvem por conta própria, eles dependem do nosso trabalho, do nosso esforço para a nossa modificação, para a nossa transformação. Ele dá o exemplo próprio dele, que o Fenelon, que vivenciou uma situação difícil, né? E que às vezes a gente vivencia em menor ou maior escala, mas a gente tem que observar em todas as nossas atitudes esse alinhamento à lei de amor, dentro do que a gente já consegue, obviamente, interpretar da lei de amor, para que
a gente consiga transgredir o mínimo possível a essa lei. Quando a gente vai expandindo o nosso conhecimento e vai ampliando a nossa vivência desse conhecimento, desse entendimento, vai facilitando para nós essa percepção das leis divinas, e com a percepção das leis divinas, nós temos a oportunidade de não cometer a transgressão a elas. Quando a gente está nos princípios, né, do nosso desenvolvimento, a gente muitas vezes sequer conhece as leis, a gente sequer consegue interpretar aquilo que está sendo trazido para nós e identificando, né? Se a gente olhar nossa própria história no planeta, a gente vê que antes da existência da pena de talião, né, dessa lei de talião, existia um arranjo entre os homens, mas que era, na verdade, uma balbúrdia. E aí, quando vem a pena de talião, é uma organização que torna possível a convivência entre os homens. E isso tudo vai passando por um processo de avanço, né? Então, a gente vai compreendendo cada vez mais que nós somos, obviamente, fruto de quem nós éramos no passado e seremos assim amanhã também. E quando a gente passa a ter conhecimento e vivência, fica mais fácil da gente tomar as nossas decisões. Haja visto que quando a gente observa essa pena de talião sendo aos poucos substituída, a gente vê que é um avanço da humanidade se aproximando de Deus. Porque se a gente para e pensa, né, olho por olho, dente por dente, então matou, eu vou matar. Eu vou usar esse exemplo porque eu acho que é um dos que é mais fácil da gente ter percepção de ser contrário à lei de Deus, né? E obviamente, contrário à lei de amor é uma falta. Quando a gente comete um homicídio, não importa qual seja a razão. E a gente vai observando, né, que quando Jesus, ali na situação com a mulher adúltera, evita a lapidação, ele dá ali um ensinamento sobre a lei de amor para que a gente se desenvolva, tá? E a gente vê que ainda perdurou por muito tempo esse entendimento e essa incompreensão, né, onde a gente deixa de observar algo que a gente já conhece, né? Porque quando Moisés recebe os 10 mandamentos, né, toda aquela população, todo aquele povo passa a ter ciência e começa, obviamente, a viver sobre a égide não só dos 10 mandamentos, como também das leis que Moisés instituiu. Mas, obviamente, que as leis de cunho humano são contrárias às leis de Deus, né? Porque você permite a lapidação, que é contrária, né, a um mandamento que é o não matarás. Então, foi um contraste que perdurou por muito tempo e uma percepção equivocada que perdura até os dias de hoje. E a gente tem que observar que quando ocorrem, né, essas transgressões às leis de Deus, à lei de amor, a gente está plantando muitas vezes todas essas situações que a gente tem discutido esses dias aqui, né, dentro do âmbito de amar os nossos inimigos, que é a vingança, consequentemente, né, o ódio, situações que a gente acaba ignorando
e que podem culminar nessa transgressão muito fácil à lei de Deus. Muitas vezes a gente, obviamente, concretizando esses atos materiais que são contrários à lei de Deus. Então, nós como cristãos, e principalmente como cristãos espíritas, ou seja, avançando no âmbito de ser cristão, no sentido mais aprofundado de ser cristão, aonde para nós é permitido aprofundar o nosso entendimento e vislumbrar essas punições, né, que o Fenelon fala aqui, nesta vida ou na outra, aqueles que faltam à lei de amor. Então a gente tem que entender que muitas vezes a gente está semeando uma reação a partir de uma ação e se equivoca, né, intensificando às vezes os nossos relacionamentos, fazendo com que às vezes o processo da vingança, do ódio, ele se estenda para além de uma encarnação, quando a gente já poderia começar a frear essas vivências futuras. Nós temos que traçar como objetivo essa redução de transgressão às leis divinas. A doutrina espírita ela veio para auxiliar todos nós nessa tarefa, porque quando ela traz para nós o entendimento de uma existência de vida futura, a gente passa a ter ciência que um ato que eu estou cometendo hoje, ele tem consequência no futuro. Não só nessa vida, como obviamente em outras, porque às vezes as nossas atitudes elas chegam a esse ponto drástico, né? Como o exemplo que eu utilizei do matar, né? Aonde obviamente a situação ela é delegada para uma próxima existência e às vezes a gente não tem essa noção e se deixa levar por esse sentimento que entorpece a nossa mente, as nossas consciências, e quando a gente menos espera, a gente está desobedecendo as leis de Deus, está infringindo a lei de amor, está às vezes entrando num processo que é uma bola de neve, onde a gente um dia vai precisar sair mais cedo ou mais tarde dessa situação que a gente está se colocando, né? Então, transgredir as leis de Deus e se deixar levar por esse sentimento que vai entorpecer a nossa consciência, a nossa mente e vai afastar cada um de nós de Deus, né? Que é o que o Fenelon até coloca, né? Que o amor nos aproxima e o ódio nos distancia. Mas a gente precisa esclarecer na nossa mente o que é esse amor que ele está colocando aqui, né? Não é esse amor às vezes desequilibrado, apaixonado que nós temos, mas é realmente viver aquilo que o Pai já estabeleceu para nós, para assim a gente ir evitando cada vez mais, né, esses acertos futuros e ir sanando no nosso crescimento espiritual esses delitos do passado e realmente nos colocando frente ao futuro que Deus reserva para nós.